Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 26 de novembro, festa de Cristo Rei. Irmãos, como normalmente fazemos na introdução do diário, vamos ouvir o testemunho de alguns irmãos que se torna também um estímulo para o nosso caminho. Olá, eu sou o Júnior da Priscila. Eu sou a Priscila do Júnior, nós somos do Fanuel de São Bernardo do Campo. E a nossa ação para o Dia dos Pobres foi realizada na Casa Lar Nazaré, onde logo pela manhã saímos convidando e evangelizando os irmãos que moram próximo nas ruas e pelo bairro. Ficamos felizes em receber 8 irmãos de rua, dentre eles 2 casais, em que puderam passar o dia conosco, tomando café da manhã, tomando banho, troca de roupa, almoçando e muitas partilhas, e evangelizando-os e mostrando qual a necessidade de se recuperarem e apresentando a Missão Belém. Foi muito bonito também de se ver as crianças, da nossa casa, o quanto elas se empenharam, se dedicaram de fazer essa pastoral de rua para trazer os irmãos para nossa Casa Nazaré, o quanto elas se doaram por cada irmão ali na entrega do alimento, do pão, do almoço. Eles também puderam testemunhar o resgate de cada um deles, de quando estavam na rua, de quando chegaram na Casa Nazaré. Então foi muito bonito mesmo de ver as crianças evangelizando os nossos irmãos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje na festa de Cristo Rei, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 41 a 46. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o inferno, pois tive fome e não me deste de comer. No final de tudo, seremos julgados no nosso amor concreto para com o pobre, como aconteceu ao rico opulão e ao pobre Lázaro. O amor ao pobre não é um acessório da vida cristã, mas o seu eixo. Tirando isso, cai a fé, e o paraíso se fecha para nós. Vale a pena nos avaliar com honestidade e nos perguntar se de verdade o pobre é o eixo da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não fostes visitar-me. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje continua a meditação de ontem. Da forma mais clara possível, Jesus e a sua igreja nos colocam diante dos olhos a realidade do pobre como eixo da nossa fé. Estamos no último domingo do ano litúrgico e meditamos o trecho que é quase que o testamento de Jesus, suas últimas palavras antes da paixão e morte. E a igreja, repetimos, coloca esta palavra como o fechamento de todos os mistérios da fé que meditamos durante o ano litúrgico. Novamente, Belém os pobres se encontram, o círculo se fecha,
Jesus nasce pobre no meio dos pobres e Ele é o pobre que está à nossa frente. Do nosso relacionamento com esse pobre depende o nosso futuro eterno, o céu ou o inferno. Isso é algo de muito sério que poucas vezes, irmãos, levamos em conta. Nós da Missão Belém, que recebemos como dom de Deus essa grande paixão pelos pobres, precisamos ter esse trecho sempre diante dos nossos olhos e das nossas mãos, para que ele mova o coração e as obras, e isso se torne um humilde testemunho para o mundo. A Missão Belém deveria ser a moldura do quadro do juízo final, ou a tela no qual é pintado o juízo universal. A nossa vida é chamada a ser uma encarnação desse maravilhoso trecho de Mateus 25. Continuamos agora a meditação dos nossos estatutos, que muito giram ao redor desse trecho. Os pobres, os últimos, os miseráveis, os lascados, os estropiados, tudo que não presta, são para nós o sacrário que guarda Jesus. Como o cálice que guarda o vinho que é o sangue de Cristo. Como São Paulo, eles podem dizer: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Os pobres são a paixão e a crucificação de Jesus acontecendo. São um memorial vivente e contínuo diante do qual só podemos ficar de joelhos, contemplando, agindo, amando e imolando-nos. Este é o preço que Jesus paga e o preço que vai pagar aquele que busca a santa pobreza nos infernais porões deste mundo. Este é o pacto de sangue com Jesus crucificado. Põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e a paixão é violenta como o abismo. Os seus ardores são setas de fogo, chamas do Senhor. Para aqueles que são chamados a Belém, descer em qualquer porão infernal deste mundo, seja no imundo Mocó, ou um entupido e revoltado cárcere, uma rua de travestis e prostitutas, é como entrar numa capela. Ficar com os miseráveis é como ficar com o nosso amado Jesus, é entrar na gruta de Belém enquanto Jesus está nascendo. Vamos pedir junto a Jesus a graça de colocar sempre o pobre no centro da nossa vida, até o dia em que nós também seremos capazes de sermos pobres, tornar-nos pobres, até o dia em que nos tornaremos pobres. Irmãos, o maravilhoso movimento dos grupos de evangelização que nasce ao redor da Missão Belém só tem sentido se for a encarnação de Mateus 25, desse trecho. A conversão não pode girar ao redor de uma música bonita, de um louvor, de um show ou de uma missa de bênção, e ainda menos ao redor do camaradismo do nosso grupo, da nossa equipe de evangelização. Ou a nossa pertença à Missão Belém gira ao redor do pobre, concretamente, ou tudo se derreterá como neve ao sol, secará como plantio no estio. Deveríamos prestar muita atenção também nos nossos retiros querigmáticos, para que sempre tenham um testemunho da missão, um testemunho dos pobres, uma mesa com os apadrinhamentos do Haiti, que mostre claramente que o centro da Roda Belém são eles, o centro da igreja são eles, o centro do mundo são eles. Entendemos que os novos que se ajuntam a nós a cada retiro querigmático e que são irmãos queridos, não estão acostumados a isso, mas devagar eles também podem entrar no modo certo de viver a fé. No final de semana passado, teve um maravilhoso encontro dos grupos de evangelização com as nossas casas de acolhida de doentes e com os sítios. 30 equipes de evangelização
se encontraram com 30 nossos centros, com 30 centros de acolhida dos pobres e doentes. Essa é a Missão Belém. Esse acontecimento nos enche de alegria. Evangelização e pobre, eis os dois braços que se encontram e abrem as portas do céu. Desejamos convidar com força toda a Missão Belém para que esse encontro entre os grupos de evangelização e as casas de acolhida se repita. Como seria bom se cada equipe de Canal Roi adotasse uma casa de vozinhos e doentes e uma vez por mês a visitasse. Fizesse uma boa faxina como as mulheres sabem fazer. Como seria bom que os homens naquele dia ajudassem na manutenção da casa, que fosse um dia ou uma tarde de festa e que as crianças brincassem com os seus vovôs. Irmãos, como seria bom que cada equipe de Yeshua ou Ruá adotasse uma casa de triagem ou de aspirantado, onde os nossos irmãos estão se restaurando, que organizassem uma vez por mês um louvor, uma cristoteca. Como seria bom que se criasse essa ponte, de forma tal que, quando termina o tempo de restauração, os irmãos se inserissem serenamente nos grupos de evangelização. Como Jesus seria feliz deste abraço entre o pobre e a evangelização. Que Deus toque o coração dos anjos e dos coordenadores para que consigam agilizar e realizar isso. E agora vamos ler novamente o trecho do Evangelho de hoje para sentir o coração de Jesus vibrar em nós. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não fostes visitar-me. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar as frases que mais mexem conosco. Nesse momento podemos pensar no propósito que possa dar vida ao dia de hoje e sempre, um propósito que torne possível um constante abraço entre a evangelização e os pobres.
Vamos refletir mais um minuto em como, concretamente, poderemos colocar em prática o quanto nos propomos. O pobre, eixo da nossa vida. Paz e alegria a todos. O pobre, eixo da Igreja e da Roda Belém. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre, morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor, por amor, só por amor. E como posso te ver no altar, no véu do sacramento, teu corpo em glória e não te adorar? E como posso te ver no irmão, teu corpo ferido, cansado, sofrido, e não dar a mão? Encontrar-te no